Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje nós vamos ouvir Neemias capítulo 2, versículo 5. A palavra diz assim: Eu respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então, aqui o contexto na qual vivia Jerusalém aqui nessa época foi durante, essa narrativa do Neemias, era desolador. Foi após a derrota, para os babilônicos, foi onde eles foram levados cativos para a Babilônia, ao qual lá eles viveram 70 anos. Só que Deus já havia anunciado isso para eles através do profeta Jeremias. E tudo foi destruído. A cidade foi dizimada, suas muralhas destruídas. A cidade da qual os hebreus tanto se orgulhavam por gerações, ela estava reduzida a escombros. O povo sofria terríveis humilhações. Neemias, ao tomar conhecimento desta situação degradante da sua terra, de seus irmãos, em prantos, ele lamentou, ele jejuou, como eu já preguei num devocional anterior. O Neemias, ele reconheceu no momento em que ele estava naquele jejum, que ele ficou ali alguns dias se consagrando e buscando a Deus, ele teve a resposta do alto de que o povo deixou de seguir a Deus, deixou de buscar. Eles infringiram um mandamento de Deus ao qual eles tinham concordado que seguiriam. E por isso tudo isso tinha acontecido. Neemias, ele chorou quando ele soube o que tinha acontecido com o seu povo, com os seus irmãos. Ele lamentou, mas Neemias se levantou. Ele chegou para o rei e disse para o rei: se o senhor me libera, eu preciso ir até lá. E Neemias não se prendeu ao pesar. Ele deixou passar o período de luto corajosamente, pediu para o rei autorização para reerguer os muros, reconstruir a cidade, com isso restaurar a esperança do seu povo. Nós sabemos que o luto, ele tem fases. Aqui o Neemias deixou passar as fases do luto no momento em que ele recebeu aquela notícia. Ele passou por aquele momento e depois ele tomou uma decisão, uma posição. Ele passou pelas fases da negação, do isolamento. Ele passou pela fase, muitas vezes, da raiva, da revolta. Ele passou pela parte da negociação e barganha. Ele passou pela depressão e pela aceitação, que são as fases do luto. Então, em cada uma delas, pessoas passam por estas fases. O luto, aqui para o Neemias, foi ter sabido que o povo foi levado cativo, que os muros da cidade foram destruídos, que o povo estava sendo humilhado, que os muros da cidade vieram abaixo, que a cidade havia virado escombros. Então, para o Neemias foi uma perda muito grande. Perdeu, de repente, familiares, irmãos. Mas ele superou isso. E muitas vezes, para nós, o luto não é só enterrar um ente querido. O luto, às vezes, é o término de um relacionamento,
de um casamento, aonde a pessoa passa por essas fases que eu citei aqui. Ela passa pela negação ou isolamento, ela muitas vezes ela nega a perda, ela tenta se colocar no lugar da pessoa e ela diz: eu não acredito que isso aconteceu. Então, a parte também do ódio, aonde a pessoa se revolta quando, um exemplo, quando uma pessoa é traída, quando ela se separa por causa de uma traição, ela quer bater na pessoa, gera um sentimento de injustiça. Acontece muito isso nos casos de feminicídio, aonde as pessoas elas não aceitam serem deixadas, serem traídas, ou que a pessoa não quer mais aquele relacionamento. Negociação e barganha. A pessoa começa: se a pessoa estivesse aqui agora, seria tudo diferente. Às vezes a pessoa começa a pensar: por que eu me aposentei só agora? De repente a minha fé foi pouca, eu não orei o suficiente, a pessoa não foi curada. Aquela pessoa morreu e às vezes ela fica achando que aquela pessoa vai voltar. Às vezes aquela pessoa que foi, daquela pessoa que ela se separou, ela fica: por que ela foi? Se ela estivesse aqui, eu teria feito hoje tudo diferente. Se ela voltar. E no caso, quando ela perde um ente querido, ela muitas vezes ela tenta ficar: porque eu podia ter feito diferente, eu podia ter feito mais, eu podia ter feito isso. São fases. A depressão, nem todos passam por esta fase, mas tem alguns que passam. Tem pessoas que às vezes, dependendo da fase em que ela está, né, a gente precisa dar todo o apoio para ela. Porque aqui nesse momento depressivo, às vezes ela pode se sentir, tentar vir aquele sentimento de culpa. E ela muitas vezes até tentar tirar a própria vida dela. Na aceitação é quando ela consegue entender. Quando ela consegue entender a perda, que foi triste, foi angustiante, mas que aquela pessoa precisava partir, que era o momento dela. Ou que aquela pessoa precisava ir embora, aquele relacionamento era tóxico, aquilo ali não era bom para ela. Às vezes a pessoa, ela está vivendo um relacionamento tóxico, ela já se tornou uma dependente emocional, e isso são fases que nós precisamos saber lidar na nossa vida, que nós vamos sofrer perdas, que pessoas vão da nossa vida. Às vezes amigos vão embora, se mudam para outra cidade, a gente fica tanto tempo sem ver. Às vezes, acontece casos de divórcio, de separação, de términos de namoro, de noivados, de relacionamentos, mas a pessoa precisa passar por essas fases, ter um apoio emocional. Aqui o Neemias, ele se levantou, ele foi um líder catalisador. Assim como um catalisador de um carro, ele tem a função de transformar gases tóxicos decorrentes da combustão em gases não poluentes. O Neemias, ele foi um agente de transformação. Nos ensinou que nós podemos sim sofrer diagnósticos ruins, mas não podemos nos deixar paralisar por eles. Que para reconstruir os muros que foram postos para baixo da nossa vida, nós precisamos nos levantar, sacudir a poeira. Ficar sentado chorando não vai resolver o problema, não vai trazer a pessoa de volta, não vai recuperar aquele relacionamento.
Ela precisa se levantar e fazer algo, viver a vida dela, mudar as suas atitudes, mudar as suas estratégias. Foi o que o Neemias fez. E acredite, não há pessoa que nunca tenha perdido. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós erramos e, portanto, nós perdemos, mas não é, né? A questão é se nós não podemos ficar desistindo de lutar. Nós precisamos prosseguir na caminhada. Nós sofremos sim perdas na nossa vida. Quando nós fizemos escolhas erradas, quando de repente a gente escolhe o emprego errado, tinha 2, 3 opções, eu escolhi por essa e escolhi mal. Às vezes a pessoa não vigia, ela não observa para escolher um namorado, uma namorada, ela vai só pelo coração, ela vai pelo que os olhos estão vendo, mas ela não se preocupa em ver o interior da pessoa como é. Ela não se preocupa em ver como ela é espiritualmente. Se ela é uma pessoa de fé, se ela é uma pessoa que ora, se ela é aquela pessoa que reclama. A pessoa não avalia determinadas coisas. E por isso muitos relacionamentos não dão certo. As pessoas começam pela parte que seria a final. Nos relacionamentos, primeiro eles vão para a química, eles vão ver se dá certo, né? E daí depois eles se preocupam com o resto. Sendo que o principal em um relacionamento é ter respeito, é saber que aquela pessoa vai cuidar de você, que os dois têm ideias, princípios iguais, principais, por mais que em outros assuntos eles vão ter ideias diferentes, gostos diferentes, opiniões diferentes, mas no principal, os dois têm que ter o mesmo querer. Então, por isso que hoje estão tendo tantos relacionamentos tóxicos, abusivos, dependência emocional, pessoas que se deixam ferir porque não querem perder de novo. O que vão dizer de mim? Mais um me deixou. Mas está na hora de você se posicionar. Por que está acontecendo isso comigo? Eu preciso mudar em alguns aspectos. Faça uma análise de você. Se analise. Por que mais um relacionamento não deu certo? Por que mais essa namorada, esse namorado me deixou? Faça uma avaliação de você. Busque ajuda. Passe por as fases, mas reconheça, se examine onde você está errando, onde você não está vigiando, aonde você está deixando de buscar como deveria, aonde você muitas vezes está preso em relacionamentos do passado, repetindo ciclos que aconteceram na vida da avó, na vida da mãe, na vida do pai, na vida e assim vai, do avô. Pessoas repetem ciclos nas suas vidas e continuam sofrendo sempre sucessivamente. Nós conseguiremos vencer todas as batalhas, mas não podemos permitir que uma derrota do passado nos impeça de seguir em frente. Há pessoas que, por causa da sombra de uma derrota, desistem e nem sequer tentam avançar. Não seja você essa pessoa. Nunca é tarde para recomeçar. E você tem essa oportunidade, mãos à obra. Você já parou para olhar? Você já leu? Leia o livro de Neemias. Neemias escutou tudo aquilo. Ele chorou, ele se lamentou, ele buscou a Deus.
Ele recebeu a resposta do porquê que tudo aquilo tinha acontecido. Naquele momento, Neemias orou, disse: Senhor, me dá uma direção. Ele se levantou, ele foi até o rei, ele era um copeiro, e ele falou para o rei: o Senhor me libera, eu preciso ir reconstruir os muros da minha cidade. E é isso que você precisa fazer. Eu não sei qual ou quais foram os muros que foram derrubados, os escombros que estão na tua vida, mas você precisa se reerguer, reconstruir o muro que foi destruído, ou derrubar a muralha que está te impedindo de prosseguir, o bloqueio que está ali, o gatilho que não te deixa sair do lugar, que não permite que você siga em frente, aquele medo. As pessoas ficam presas no seu passado e não conseguem sair dele, como nós vimos aqui. Nós precisamos deixar o nosso passado. Nós precisamos abandonar aquilo que nos feriu. Não ficar se vitimizando. O Neemias não ficou se vitimizando. Ele poderia ter dito: coitados do povo, nossa, destruir as casas, o muro. Mas não foi o que ele fez. Ele recebeu aquela notícia como alguém tivesse recebido um diagnóstico terrível. Mas aquele homem se levantou, porque ele sabia quem era o Deus de Israel. Ele sabia o motivo pelo qual tinha acontecido tudo isso com o seu povo. E muitas vezes você sabe o motivo. Você sabe o motivo. Só que você não confessa para Deus. Você não chora. Você não coloca diante da cruz. Você não reconhece: Senhor, a culpa é minha. Acontece isso porque eu faço isso, porque eu sou assim, porque eu procedo dessa forma. Está na hora de você começar a reconhecer onde estão as tuas falhas, onde estão os teus erros, onde você precisa mudar, onde você precisa de restauração, de restituição, de transformação. E isso só Deus pode fazer, só Jesus pode operar. No momento em que você diz: Senhor, eis-me aqui, me aceita aqui como eu estou, Pai. E Deus vai te limpar do pecado. Ele vai lavar as tuas vestes, Ele vai torná-las brancas, alvas como a neve. Você vai ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Se você aceitar Jesus, Ele muda o teu passado. Ele muda a tua história. Quantas pessoas não conseguem viver o hoje porque estão presas no passado? O Neemias foi lá. O Neemias levantou os muros de uma cidade, gente. Você sabe o que é isso? Naquela época não tinha retroescavadeira, não tinha as máquinas que nós temos hoje, que vão lá, descarregam todo o concreto. Não. Era levantar pedras, era fazer o alicerce novamente, a base, começar tudo de novo. Nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para viver os planos de Deus, o futuro promissor que o Senhor tem para cada um de nós. Então eu quero que você reflita nesta palavra, que você faça uma reflexão, que você identifique qual é a fase do luto que você está passando e que você busque forças em Deus, assim como Neemias, para sair delas, para reerguer os muros, para se colocar de pé e seguir em frente no propósito que Deus tem para você. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra,
que elas sejam edificadas, abençoadas, alcançadas pela tua graça, que elas saibam e que elas possam reconstruir os muros das suas vidas ou derrubar as muralhas que impedem elas de viver o melhor. Que o Senhor cuide de cada uma delas e que o Senhor possa realizar os teus sonhos, os teus planos, e que estas pessoas possam viver o propósito que o Senhor tem para cada uma delas, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe grandiosamente, em nome de Jesus.